Amém? Só os bonitos digam amém. Ficou mais forte agora, aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora, mais uma vez, ainda na reunião dos santos, e você com toda a fé, com toda a graça, com toda a autoridade que lhe foi dada em nome de Jesus, você vai declarar: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele com toda a força e vida, aleluia. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Irmão, antes de você sentar, eu quero que você cumprimente 2 ou 3 pessoas. Já foi cumprimentado, né? Puxa vida, tiraram a minha vez agora, irmãos. Você vai cumprimentar uma segunda pessoa que você não cumprimentou ainda hoje, então. Escolhe alguém que você não cumprimentou ainda e dá um abraço nela e diga: olha, que bom que você está aqui, meu irmão. Perdi a primeira cumprimentada, mas a segunda eu estou firme com você. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia, amém, aleluia. Deixa eu abrir aqui minhas notas. Irmãos, a gente está muito feliz, muita coisa boa está acontecendo, e esse período do ano é o período que eu me alegro muito, porque a gente celebra o que esse mês, irmãos? Certeza? Absoluta, pastor. E é um mês que me agrada muito ao coração, e tanta coisa aberta aqui, irmãos, que o computador do pastor é o computador da igreja, e devemos achar aqui as nossas anotações para a honra e glória do Senhor Jesus. Quantos creem nessa bênção, diga amém. 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 Ajuda o pastor aqui. Glória a Jesus, achei. Yes. Amém. Irmãos, é bom a gente estar aqui. É bom porque esse mês é um mês que, para mim, é muito significativo, nós como fé cristã. Porque nós comemoramos a Páscoa. E a Páscoa é uma bênção. Páscoa é um momento onde a gente pode parar e reolhar a nossa fé. A base da nossa fé. Aquilo que a gente entende como cristãos. Queria ler um versículo antes da gente começar e ler a nossa palavra de hoje. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E nós vamos ler esse versículo, está tendo uma palavra de oração. Eu tenho certeza que se você veio aqui para ouvir a Deus, quantos vieram aqui adorar a Deus e ouvir a Deus, diga amém. Se você veio ouvir a Deus, irmão, você veio no lugar certo. E você que achou já... 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mais uma vez eu vou ler. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Feche os teus olhos abaixo da sua cabeça. Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por cada irmão, cada irmã que entrou aqui neste lugar. Pai, que a palavra de hoje possa vir, Pai, como um bálsamo no coração deles. Que eles possam ouvir a tua doce voz, que seja a voz do teu Santo Espírito, que seja, Pai amado, uma palavra, Deus, que venha de encontro à necessidade de cada um dos teus filhos. Eu oro em nome de Jesus, amém. E quantos podem dizer amém? Pode sentar, irmãos. Vivemos um mundo e uma realidade, um momento, aonde que, se você pegar, até ia pegar, mas não deu tempo ainda, né? Mas não combinei isso. Mas se eu pegar qualquer uma das crianças que estivesse aqui um pouquinho menor, e eu falasse para ela, ou para ele, falasse assim: kids, esse é o mês da Páscoa. Você acha que ele iria ficar feliz ou ia ficar triste? Sério que ele ia ficar feliz? E por que você acha que uma criança de 2, 3 anos, 5 anos, ela ficaria extremamente feliz porque é Páscoa? Porque ela vai ganhar o quê? Chocolate! Deixa eu perguntar para você, chocolate é bom ou é ruim? Quantos não querem ganhar chocolate aqui no Natal? Levanta a mão. Na Páscoa. Quantos não querem ganhar chocolate aqui na Páscoa? Levanta a mão.
Todo mundo quer, que legal, que show. É engraçado, irmãos, mas se a gente fazer uma autoanálise, nossa temporada de Páscoa, ela fala basicamente que na Páscoa, se tudo se perguntar, é capaz de muita gente saber, a ressurreição de Jesus. Mas o grande foco, qual que é? O ovo da Páscoa. É o ovinho da Páscoa, o ovão. O pastor gosta de chocolate branco, só para se quiser anotar aí. Não, só um adendo na mensagem, para a gente continuar a mensagem de hoje. Chocolate branco. Shot do Brasil. Quantos temos shot? Aleluia. Deus está falando nessa noite. Mas, irmãos, Páscoa, e é o mês que a gente vai estar trabalhando esse mês, não tem matemática, a temática é a temática do calendário que a gente segue. É uma grande oportunidade para a gente começar a refletir sobre o que a gente entende sobre Páscoa. O que a gente entende sobre a razão da nossa fé. O que a gente entende sobre o que estamos fazendo aqui neste lugar, o que estamos despendendo a nossa vida para. E diante dessa realidade, de uma criança de 5 anos que talvez pediria, Páscoa é tempo o quê? De coelhinho. Páscoa é tempo de ovo de Páscoa. Páscoa é época da gente receber chocolate. E veja bem, irmãos, eu amo chocolate. Não tanto, minha esposa ama mais. E eu não tenho nada contra você ganhar chocolate, ganhar ovos de Páscoa como uma representação e uma expressão de amor. Agora, a Páscoa, irmãos, ele tem basicamente a razão e o motivo na crucificação de Cristo, na sua morte e na sua, vamos falar, ressurreição. Então fale comigo, crucificação, morte, ressurreição. E eu gostaria muito que você saísse dessa noite aqui entendendo pelo menos o primeiro aspecto do que a gente vai falar, sobre crucificação. Por quê? Porque a gente celebra a ressurreição. Mas deixa eu te falar uma coisa, não há ressurreição se não tivesse ouvido o quê? Crucificação. E para que crucificar, pastor? Porque a gente cresce na igreja muitas vezes ouvindo, Jesus morreu pelos meus pecados. Ai, que lindo. Mas não me dói nada. Não me transparece nada e muitas vezes eu não entendo o significado completo do que significa o Cristo, Jesus, o Verbo encarnado, aquele que se fez carne e habitou entre nós, tomar forma humana, viver entre nós e de repente ele se entregar na sua vida para morrer numa cruz, há 2020 anos atrás. Hoje o tema, e eu queria conversar, e eu peço a Deus que você abra os seus ouvidos espirituais, para você entender o significado da crucificação de Cristo. Porque talvez você nunca parou para pensar, ou nunca ninguém te falou, mas nessa noite eu quero te explicar alguns significados do Cristo na cruz. Se a gente pensar um pouquinho, rapidamente, a gente tem a história que eu já falei aqui, do Gênesis. Deus criou o homem e a mulher, e criam ele para que vivam e dominem sobre a terra. Naquela época não havia suor do trabalho e não havia dor de parto. No paraíso tudo era perfeito. Mas Deus dá uma determinação, não coma da árvore da vida, do entendimento. Eles, com o livre-arbítrio que eles tinham, foram enganados por Satanás, comem do fruto, os olhos são abertos, e agora, pelo pecado, pelo erro de Adão e Eva, segundo as Escrituras Sagradas, agora eles são expulsos desse paraíso, da presença manifesta de Deus, e agora eles caminham, e ele falou assim, olha, por causa deste pecado, por causa desta desobediência, vocês agora, o homem terá que ter labor, para poder tirar o fruto da terra. E agora o homem e a mulher, para ter filhos, ela vai ter que ter o quê? Fale dor. Até a anestesia chegar, né, irmãos? Que daí botou anestesia, já tá. Ou com anestesia tudo tem dor, mulherada? Não tem nenhuma dor? Depois da anestesia, glória a Deus, se o Senhor é bom, né? Mas a história conta isso. E a gente está aqui em 2020, e a gente hoje está vivendo o mês da Páscoa.
E eu quero trazer a você o significado do que é a crucificação de Cristo. Crucificação de Cristo, irmãos, de acordo com as Escrituras Sagradas, ela tem alguns significados fundamentais para a nossa fé e que nós precisamos saber. Porque se não arrisca a gente olhar para esta cruz e a gente cantar: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu... é uma celebração. Será que é? Na Sexta-feira Santa, uma celebração? Será que o preço pago pelo pecado, pela reconexão com Deus, foi de alegria? O que vocês acham? Nós no dia 19 de abril, e eu quero já deixar esse convite para você, a gente vai estar aqui na Sexta-feira Santa, e a gente vai fazer um movie night na Sexta-feira Santa. Diga, yes! E nós vamos nos reunir aqui com um único motivo: assistir The Passion, a Paixão de Cristo. E talvez você assistiu já muito tempo atrás e nem lembra direito, mas talvez você nunca assistiu, porque é um filme já meio antigo. Mas é um filme maravilhoso para a gente entender o que é a cruz de Cristo. E a primeira função da cruz de Cristo, se você quiser anotar, é a palavra expiação. Expiação do pecado. O Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele foi para a cruz, e ele foi sofrido, ele foi moído, ele foi rasgado pelas minhas transgressões, pelas tuas transgressões. Irmãos, expiar em hebraico quer dizer cobrir o pecado da vista de Deus. A função de Cristo do derramamento do sangue é para que Deus olhe para a humanidade e Ele não veja mais o pecado, mas Ele veja o sangue vertido na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, expiação é uma maneira da cruz hoje e o sangue derramado para Deus olhar para a humanidade. Lembre que Deus é santo, Deus é onipotente, Deus é onipresente, nele não há mancha. Deus é o eterno, o perfeito, o que era, o que é, o que há de vir, aleluia. Deus não se mistura com o pecado, irmão. Deus não se mistura. E o sangue de Jesus, ele vem e faz uma obra. 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram o quê? Curados. A expiação é o corpo de Cristo moído, o sangue derramado. Na expiação o pecado é apagado. Na expiação o pecado é jogado no mar do esquecimento. Por isso não temos mais acusadores contra nós. Aquele que está em Cristo é nova criatura, aleluia. Porque o pecado foi coberto da presença do grande eu sou. Quantos que entendem isso, diga amém. E o segundo texto que eu quero ler sobre expiação foi o que a gente leu no começo, que está lá em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, aleluia, para que nele nos tornássemos o quê? Justiça de... Para pensar. Nós na forma humana, nós temos o homem nosso exterior, o homem carnal. Quando a gente aceita Jesus e a gente declara o sangue de Jesus sobre os nossos pecados, a Bíblia diz que há um novo nascimento. Nós éramos mortos para Deus, agora há um novo nascimento no Espírito. E agora você tem o homem espiritual e você tem o homem carnal nesta vida aqui. E a gente tem agora uma batalha entre esses dois homens, que é você. Quantos aqui, na hora de ler a Bíblia, tem sono? Levanta a mão. Por que você acha? Ah, pastor, que eu vou ler a Bíblia só às 3 da manhã, quando eu já estou acabado. Aí a culpa é tua, irmão. Mas se você botar prioridade e pegar as escrituras sagradas, a qualquer hora do dia começar a ler, irmão, se fortaleça no Espírito, porque sabe o quê? A carne, ela pede para o quê? Não ser alimentada com as coisas do Espírito. E a expiação é esse trabalho da cruz de Cristo, aonde o Deus olha agora para a humanidade e não vê mais o pecado dela, aleluia. Porque quando Deus olha para mim e olha para você, sabe o que Ele vê? O sangue do Cordeiro
que tira o pecado do mundo. Quantos podem dar um aleluia, amém? Glória a Deus. Segunda coisa, irmãos, que a cruz de Cristo representa para mim e para você, é propiciação. Propiciar é aplacar a justiça a ira de Deus mediante uma oferta de uma dádiva. Em sua misericórdia, Deus aceita a dádiva e restaura o pecador. Cristo é descrito como uma propiciação, aquele que propicia o acesso a Deus, o acesso que nos comprou para Deus de volta. Irmãos, 1 João 2,2 diz o seguinte: Ele quem? Jesus Cristo. Ele é, 1 de João, capítulo 2, versículo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Fale mundo. Ele é a propiciação. Deixa eu propiciar isso para você. Deixa eu facilitar isso para você. Quando Jesus morre na cruz, irmãos, Ele facilita a tua vida e a minha vida. Porque agora, nós que nascemos numa realidade de pecado, agora nós somos o quê? Guiados, e somos apresentados, e o nosso pecado da humanidade é coberto. E agora Cristo, Ele faz esse ministério de propiciação. Romanos 3, versículo 25 em diante, Ele fala assim: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para quê? Pela sua, diga, morte na cruz. Cristo se tornasse o meio, irmão, aleluia, as pessoas receberem o perdão dos pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que Ele é o quê? Justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Irmãos, nós temos hoje o Cristo morto na cruz do Calvário. Páscoa é isso, irmãos. Páscoa é o pacote. Páscoa é eu entender que olhar para a cruz de Cristo e Ele sofreu a consequência do meu pecado e do teu pecado. Ele nos propicia estarmos aqui nessa noite. Sabe por que você ora e fala com Deus, irmão? Porque teve o Verbo encarnado que morreu na cruz do Calvário para te dar acesso a Deus Pai. Quantos vão estar vivos daqui a 100 anos? Levanta a mão. Nessa terra, deixa eu refrasear. Quantos vão estar vivos nesta terra daqui a 100 anos? Levanta a mão. Como é que você tem certeza que você não vai estar vivo daqui a 100 anos nessa terra? Eu já estou com 50, mais 100zinho. Os mais novos, eu já tenho 20, eu só tenho 20. Sabe que você chega a 120? Só Jesus na causa. Irmão, saiba de uma coisa, a eternidade é uma realidade. Nós estamos falando de coisas espirituais, sabe por quê? Porque nesse mundo que nós enxergamos aqui, nós somos passageiros. Se você não tem essa consciência, você não entende o que é propiciar um caminho de volta para Deus, ter acesso que foi comprado pelo sangue vertido na cruz do Calvário, aleluia! Ele te amava antes da fundação da terra, aleluia! Ele pensou, irmãos, é tão maravilhoso isso, porque Deus, ao mesmo tempo que morreu pelo mundo, Ele pensou em você. Ele pensou na tua vida, na minha vida, no ano 2000. Ele pensou na minha história e na tua história. Ele é onisciente. Deus conhece todas as coisas, aleluia. Por isso eu digo, irmãos, a propiciação é uma função da crucificação de Cristo. Há uma outra função da crucificação, que é substituição. Sabe por quê? Que pelos meus méritos e os seus méritos, nós éramos destinados o quê? A morte eterna. Nós estávamos separados de Deus. O que eu merecia, o que você merecia, pelos nossos bons procedimentos, pelos nossos bons pensamentos, por tudo aquilo que já é no homem carnal, era cruz, irmãos, era morte. E eu quero que você ouça isso e entenda isso. O sacrifício no Antigo Testamento visava substituir o ofertante.
representavam que o pecador diante do altar pagavam o que o homem do antigo pacto não podia pagar. Da mesma forma, Cristo, ao morrer na cruz, o fez em nosso lugar. Irmãos, a lei foi dada ao povo judeu para a remissão dos pecados. Eles pegavam um cordeiro perfeito e derramavam o quê? Sangue. Porque de toda a lei judaica, toda a lei que Deus deu a Moisés, e Paulo fala isso muito claro em Romanos, que a lei foi dada para que o pecado fosse revelado, para que a gente entendesse que a gente não consegue ser bonzinho, a gente não consegue por nós mesmos falar com Deus, a gente não consegue por nós mesmos ser bom o tempo todo. Ou tem alguém aqui que se acha bom? Se você se acha bom, tu já pecou, irmão. Porque a soberba já achou, eu sou santo, eu não preciso de ninguém. Sério mesmo? E que tal os teus pensamentos? E que tal as tuas intenções? E que tal as tuas pré-intenções? E que tal quando alguém te ofende e você no seu coração tem vontade de... Deus te abençoe. Hã? E daí só Deus sabe o que passa na nossa mente, irmãos. É um fragmento de segundo. É um fragmento de segundo. Porque o homem exterior, o homem carnal, ele quer viver de acordo com os prazeres da carne, com os prazeres que estão aí fora, irmão. Com os prazeres que estão jogados por aí. Mas quando a gente entende Jesus, e eu quero em nome de Jesus, eu creio que você está aqui, você já entendeu esse evangelho. E se você nunca ouviu essa palavra, abre os teus ouvidos espirituais nessa noite. Porque você que foi criado, você foi gerado, você foi guiado, e você está aqui nessa noite, não é por acaso. Olha para o teu irmão e fala, você não está aqui por acaso, meu irmão. Romanos 5:6 fala, porque Cristo, quando éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando a gente ainda estava fraco, quando a gente ainda estava pensando em chutar o pau da balde, quando a gente pensou em dizer assim, esse negócio de igreja é uma furada, quando a gente pensou assim, isso, meu casamento vai acabar, vou dar um chute nesse casamento, mas a Bíblia diz que é um casamento só, não interessa, eu quero viver a minha vida, como dizem por aí. Daí vem o doce Espírito e fala ao teu coração, fala, irmão, irmã, fica firme, não desista, é melhor obedecer aquilo que o Senhor te ordena fazer, não desista do ministério que Deus te deu. Sabe quando isso é possível, irmão? Quando a gente entende que quando o nosso pecado todo foi pago, ele foi colocado no madeiro. Jesus pagou o preço quando a gente ainda era totalmente perdido, e uma vez que a gente entende isso, Páscoa nunca mais é a mesma. Eu não vou agora esperando o final de semana de Páscoa, esperando para ganhar presente de ovo de Natal. É só para saber se eles estão acordados, entendeu? Se o irmão do lado não te corrigiu, você não viu que ele falou Natal, rapaz? É Páscoa. Mas muitas vezes a gente perde essa noção. O que a gente fala em inglês, we take for granted. Mas eu já ouvi essa história, Jesus já morreu lá, não tem nada a ver com isso. Não, você tem. Porque é pelo teu pecado que ele morreu. Pelas tuas pisaduras, pelas tuas falhas, pela tua incapacidade de olhar para Deus. Porque hoje, irmão, se você fecha os olhos e você pode ter a capacidade de falar com o Deus Criador, é porque Cristo se fez carne e Ele pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Teve sangue derramado, não há liberdade sem derramamento de sangue. Quarta coisa que a cruz significa, redenção, fale redenção. Irmão, redenção é o livramento de algum mal ou servidão, mediante o pagamento de um preço ou resgate. O preço é o sangue de Jesus derramado na cruz, aleluia. Irmão, eu amo o Evangelho, sabe por quê? Porque no Evangelho não há prisão, no Evangelho há liberdade.
No Evangelho, Jesus te ama, te salva, você entende? E Ele fala, filho, viva a vida. Viva a vida que Deus te dá. A religião, ela fala assim, olha, tem 10 listas do que você pode fazer, tem 20 do que você não pode fazer, porque sempre o que não pode fazer é mais do que pode fazer, né, irmão? Na religião, não é assim? Dá para ver filme? Não. Dá para fazer isso? Não. Pô, não dá para fazer nada? Jesus olha para a gente, Ele fala assim, olha, todas as coisas eles são lícitas, mas nem todas te... Ah, pastor, dá a lista do que não convém, porque eu quero saber. E a Bíblia não dá a lista explícita das 10 coisas que você não pode fazer. Tem mais de 1000 que a gente não pode fazer, irmão. Mas o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. O Espírito Santo, ele toca. Ele começa a nos direcionar nas nossas ações, palavras. E redenção, irmão, é o preço pago. Efésios 1, versículo 7. E ele diz o que, Pedro, para nós? Glória a Deus. Vamos lá. Efésios 1, versículo 7. Já abriu lá. Amém. Nele temos fale redenção. Por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aleluia. De acordo com Ele, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Irmãos, nós pelo sangue de Jesus, os nossos pecados estão perdoados. Entenda isso de uma vez. Porque, irmão, aí fora, o Satanás e o mundo espiritual, ele fala assim, olha, você não vale nada. Você é uma peça esquerda. Está vendo, falhou, você é um pecador. Hoje a ceia, não vou na igreja, porque eu estou em pecado. Sério. Se você ainda vive nisso, irmão, tu está preso. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O preço foi pago na cruz do Calvário. Nós podemos hoje olhar para a nossa vida e falar, Senhor, eu sou filho de Deus, aleluia. Porque Ele me amou, Ele se fez carne, Ele pagou alto preço para que eu tivesse vida e vida em abundância, aleluia. Mateus 20, 28 diz assim, como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muita gente, aleluia. Vida vitoriosa, irmão, em Cristo, sabe o que é? É vida de serviço. Porque é melhor dar do que? Quer estar feliz? No próximo apelo que a gente fizer aqui, falei, pastor, o que eu posso servir? Vamos varrer o chão, pastor, estou aqui. Vamos fazer uma campa dentro, o que eu posso servir? Irmão, não espere. Às vezes tem gente que sentada no banco esperando, sabe? Um anjo descer do céu, uma pomba santa. A gente fica sentado. Quero ser útil. E espera o anjo Gabriel descer dos céus e vir, filho meu amado, eis que te digo, sai do teu lugar e sirva. Melhor é dar, irmão, melhor é servir, melhor é estar engajado nas coisas de Deus. Porque na redenção, Deus nos livra, Ele nos resgata. Né? Apocalipse 5,9, olha que lindo isso, diz assim, e eles cantavam um novo cântico, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste morto, aleluia, e com o seu sangue comprastes para Deus, homens de toda a terra, aleluia, tribo, língua, nação, povo, aleluia, oh, aleluia. Ele comprou o teu sangue, para que você tivesse vida eterna. Tem uma canção que linda, antiga, se alguém sabe, canta comigo. Que diz assim, eu estava cantando hoje de manhã. Digno é de tomar o livro, de abrir o selo, porque fosse morto, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus, e com teu sangue comprastes para Deus, dos que procedem
de toda tribo, de toda língua, povo e nação, língua, povo e nação. Que nacionalidade você é? Sou brasileiro, aqui na terra eu sou brasileiro. Passando pela fé, eu sou americano já. Jesus Cristo, ajuda. Tem irmão que está lá, Jesus falou agora, eu ouvi. Foi comigo que ele falou agora. A gente ouve o que interessa, né, irmãos? Mas amém pelo documento, amém? Quantos querem que vão ter um green card aqui, diga amém. Quantos querem que vão ser cidadãos da América do Norte, diga amém. Aleluia, irmão, está selado, concordamos, oramos com você. Gálatas 3,13 fala assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. É a cruz, irmãos. Ou você acha que quando a gente canta pela cruz, me chamou com seu sangue, sabe para quê? Para que daqui a 100 anos, quando nenhum de nós estiver nesta terra, nós possamos estar face a face com o eterno, face a face para a eternidade, porque Ele comprou o teu sangue, porque Ele comprou a tua vida, porque Ele pagou alto preço, aleluia, glória a Deus. Toda língua, todo povo, toda nação. Irmãos, se você desfruta hoje da vida eterna, se você pode orar hoje a um Deus vivo, é porque houve sangue derramado na cruz do Calvário. 1 Pedro 1, 18, 19, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, aleluia. A maneira vazia, irmão, deixa eu te falar, sem Cristo a maneira de viver é vazia. Sem Cristo, irmãos, estava conversando com irmãos de manhã, ele falou assim: olha, o fulano de tal está bem de vida, está comprando carro do ano. Quantos querem carro do ano? Diga amém. Já comprando uma casarão aqui, já comprou e conseguiu. Quantos querem? Diga amém. Ele já comprou uma Harley Davidson do ano. Quantos querem? Digam amém. Diga amém, ajuda o pastor, irmão. Amém. Aleluia. Amém, não é? Mas sabe o que? O irmão reparte, sabe o que? Eu continuo infeliz, eu continuo sem sentido de vida, eu continuo tendo uma coisa errada. Sabe por quê, irmão? Dinheiro, casa, carro novo, status, documento, não traz felicidade a ninguém, não preenche o coração. A única coisa que preenche a tua vida é um relacionamento pessoal com Cristo. A única coisa. Enquanto procura-se felicidade, paz em qualquer outra coisa deste mundo, deixa eu te dizer, você continuará buscando em vão todas essas coisas. Porque Ele foi pendurado no madeiro, para que fizesse a quinta e última coisa que eu quero compartilhar com vocês, o ministério da reconciliação. Fale comigo, reconciliação. Sabe o que é reconciliação? Vem aqui, Henrique, deixa eu usar você. Vamos lá, Henrique, sobe aqui, vamos lá. Dá um aplauso para o Henrique antes dele subir. O Henrique vem aqui, e daí a gente é amigão, parça, né? Como é que compreende parça? Ensina, filho, vai lá. Isso aí, joia, beleza? Daí eu falo assim: Henrique, tua jaqueta é horrível. Daí sabe o que acontece com o Henrique? Ficou ofendido. Vai para lá ofendido. Eu falei a verdade só. O problema é dele. E daí o Henrique está lá e eu estou aqui. E a gente continua irmãos em Cristo. Aleluia.
Aleluia. Canta aleluia, filho. Vai lá, me ajuda. Aleluia, aleluia. E daí quando o pastor fala, cumprimenta o irmão do lado. Oi, irmão, tudo bom? Aí o outro. Oi, irmão, tudo bem? Não, de outro. E quando chega na hora do Henrique, o que eu faço? Vem para cá, Henrique. Oi, irmão, tudo bom? Eu estou de bem com o Henrique ou estou de mal do Henrique? É assim que a gente estava com Deus, irmãos. O pecado entrou e fez separação entre o Criador e a criação. Não por causa do Criador, mas por causa do nosso pecado. Por causa da nossa maldade. Por causa da nossa condição humana. E daí Cristo vem e morre na cruz do Calvário para que Ele pudesse... Quem que ficou ofendido? Você que ficou ofendido, né? Vou orar por você mais, Henrique. Eu assim, tá. E daí, Davi, vem aqui. Vem aqui, vem rapidinho. Vem rapidinho. Sobe, Davi, vamos. Daí o Davi, que é meu filho, vem aqui no meio. E o Davi que está no meio, abre os braços com o chest na cruz assim. Mais forte. Isso. Chega junto aí. A cruz faz a ponte, a reconexão. Ele viabiliza Deus Pai com a sua criação a ter. Agora chega, segura na, vem segurando nele, vem segurando nele, vem segurando nele. Amém. E agora, quando o Pai, Deus Pai vê o Henrique, ele não vê mais os defeitos do Henrique, mas agora ele vê o filho. E agora, quando eu abraço, eu posso abraçar a Deus através do filho. Amém? Amém. Deus quer te abraçar nessa noite, meu irmão. Deus quer te dar um abraço. Mas a gente só consegue abraçar a Deus através do Filho que é Cristo. Através da cruz do Calvário. Através do sangue derramado. Quando acontece a reconciliação, algo tremendo acontece. Na morte de Cristo, uma multidão de pecados é feito. Na morte de Cristo, produz a propiciação, Ele propicia esse encontro da criação com o Deus Criador. A morte de Cristo constitui no sacrifício vicário, morte substituível. Ele morreu no meu lugar, no teu lugar. Ele derramou sangue para que você tivesse acesso a Deus Pai. A morte de Cristo produz redenção, preço do pecado pago, aleluia. E a morte gera reconciliação com Deus, aleluia. Irmãos, Cristo não precisa vir, Ele já veio. Cristo não precisa morrer, Ele já morreu. O sangue já foi derramado. E hoje nós podemos olhar para Cristo, para a cruz de Cristo. E ler o último texto dessa noite, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Um texto lindo que me aplica na minha vida. Eu oro a Deus que nessa noite se aplique na tua. Porque Páscoa, irmão, não é ovo de chocolate. Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Páscoa tem a ver com a cruz de Cristo, com a morte de Cristo e com a ressurreição vencendo a morte do Cristo Todo-Poderoso. Pois o amor de Cristo nos... eu queria muito que você tivesse constrangido com o amor de Cristo nessa noite. Eu me constranjo, porque Ele é o Filho, Ele deixou sua glória e se fez carne para que a criação tivesse reconciliação com Deus Pai. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Todos morreram, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, aleluia. Você não está aqui nesta terra para viver para os seus próprios desejos, porque daqui a 100 anos, meu irmão, pode ser definido por que você está investindo a sua vida, da maneira como você está vivendo, como você tem entendimento das coisas. A palavra é clara, Cristo morreu por todos,
Para quê? Para que nós pudéssemos viver para Ele. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Oh, aleluia. Quem está em Cristo, irmão, não olha um para o outro no ponto de vista humano. Porque você é nova criatura. Você é alguém que foi gerado do Espírito Santo de Deus. E quando eu olho para o irmão, eu não olho mais o homem exterior, mas eu olho o Filho de Deus, o meu irmão em Cristo que está do meu lado. Eu não agora julgo as ações dele, mas eu exerço com misericórdia. Os meus olhos são espirituais e não mais carnais. Agora eu vivo nesta onda, nesta visão espiritual. E o texto segue. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. E ele chama, portanto, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? Levanta a sua mão. Se alguém está em Cristo, é nova criação, aleluia! Você é nova criatura em Cristo Jesus. O novo nascimento ocorre na tua vida. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, aleluia. Irmãos, quem está em Cristo não fica olhando no espelhinho da vida para trás. Quem está em Cristo, ele olha para frente com fé, com esperança, com autoridade, com visão espiritual, dizendo assim, porque o meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã, aleluia. Eu tenho um propósito de vida, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com o meu Senhor. Irmãos, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas que para as velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Não viva no passado, não viva nas ofensas do passado, não viva preso, atado. Cristo te libertou, aleluia. E tudo isso provém de quem? Fale Deus. Tudo isso provém de? Oh, aleluia. Por que eu venho na igreja? Por que eu dou dízimo? Por que eu oferto? Por que eu dou o meu serviço? Por que eu faço as minhas coisas? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todo o meu entendimento vem do Pai dos céus. Ele me resgatou, Ele me dá vida nova, Ele é o tudo, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aleluia. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha que lindo, irmão. Sabe quem tem o ministério da reconciliação agora? Você. Você é agente do Senhor agora. Você é agente de Deus. Para trazer reconciliação com as pessoas e com Deus. Para proclamar o Evangelho. Para viver em paz. Para ser representante de Cristo nessa terra. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta os pecados do homem, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Irmãos, nos seus lábios tem que ter a mensagem da reconciliação. Qual é, pastor? Deus estava aqui, o homem estava lá, o filho veio no meio, morreu na cruz do Calvário, o sangue foi derramado, para que nós tivéssemos acesso a Deus Pai, aleluia. Portanto, olha para o seu irmão agora de lado mais uma vez, e fala, você é um embaixador de Cristo. Pastor, não terminei nem o high school ainda, já sou embaixador, mas eu não terminei nem o primário no Brasil. Você é um embaixador de Cristo. Você é uma embaixadora de Cristo. E olha o que Paulo fala, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, aleluia. Eu não sei qual é o teu sentimento nessa Páscoa, mas eu quero hoje instigar você, a você abrir o teu pensamento, e nunca mais olhar para a cruz, nunca mais olhar para Cristo pendurado no madeiro, nesta fase da Páscoa da mesma forma. Porque se não fosse a cruz, se não fosse o sangue do Filho de Deus derramado, nem eu e nem você
poderíamos ter acesso a Deus Pai. Eu quero em nome de Jesus que nesta noite, diante desta palavra, ministrada para o teu coração, você olhe hoje para aquele que te dá vida eterna, para aquele que te dá reconciliação com Deus Pai, para aquele que te dá vida e esperança eterna. Porque Paulo fala, quando a gente encontra Cristo, irmão, a gente não vive mais nas futilidades da vida passada. Quando a gente encontra Cristo, a gente não vive mais no baseado do que está acontecendo na sociedade. Quando a gente está em Cristo, a gente não quer desfrutar dessa vida ao máximo. Sabe qual é o desfrutar da vida ao máximo aqui? Radical, irmão. Desfrutar da vida ao máximo é dedicar toda a nossa vida àquele que pagou alto preço, para que a gente pudesse daqui a 100 anos olhar face a face com Deus, e Deus olhar para a gente, e a gente fala assim: olha, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você não desperdiçou a tua vida, você creu e foi perseverante até o fim. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora, fechar os teus olhos nesse momento. E de um momento de reflexão interna. Irmão, hoje é noite da gente olhar para a Páscoa, olhar para a razão da nossa fé e olhar para a cruz de Cristo. Olhar para a cruz de Cristo e lembrar que houve o perfeito, o inculpável, que foi crucificado na cruz do Calvário, no meu lugar e no teu lugar. Para que hoje a gente tivesse a esperança eterna e a gente pudesse olhar: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Pai amado, eu quero te agradecer nessa noite pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. E eu quero te convidar nessa hora a você talvez fazer uma oração de agradecimento a Deus, porque Ele foi a propiciação dos teus pecados, porque Ele foi a reconexão, a reconciliação, porque Ele foi a ponte, Ele foi a substituição da tua vida na cruz do Calvário, para que você hoje, irmão, tivesse esperança eterna, aleluia! Esperança eterna que te dá vida e vida em abundância, esperança eterna que te faz olhar hoje com olhos de fé. E se talvez chegou nessa noite e você nunca ouviu uma palavra como essa, eu quero te convidar hoje, nesta hora, talvez a colocar uma mão no seu coração. Colocar a mão no seu coração e você fazer essa oração comigo, aonde você está, porque Deus conhece. Irmãos, eu posso chamar você aqui para frente, eu posso fazer um montão de coisa, e pode ser tudo apenas uma emoção. Mas quando o Espírito Santo, Ele toca o coração, quando Ele faz a gente entender e enxergar que isso é a verdade, que a palavra do Senhor é a verdade, a gente entende isso e fala: Senhor, eu aceito esse sacrifício. Eu entendi hoje que o Senhor é a reconciliação da humanidade com Deus Pai. Faz sentido, Jesus, porque eu tenho convicção de que daqui a 100 anos eu não vou estar vindo nessa terra, e no meu coração há uma eternidade pulsante, há um sentimento, Deus, que eu não posso morrer, eu não posso parar de existir. Eu quero te dar boas novas, meu irmão. Deus te deu e pagou alto preço na cruz do Calvário para que você tivesse vida eterna com Deus Pai, vida eterna reconciliada com Deus Pai. E se você é uma dessas pessoas que nunca entregou a sua vida a Jesus, com a mão no coração, você vai falar: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero entregar a minha vida ao Jesus que morreu na cruz do Calvário, pelo meu pecado, pela minha maldade, pelas minhas faltas, por aquilo que eu era incapaz de fazer. O Senhor tomou o seu lugar. Pai amado, eu quero entregar a minha vida ao teu senhorio, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte, o Senhor nos garante vida eterna, aleluia. E nessa noite eu entrego o meu coração e a minha vida ao Senhor, único e suficiente Salvador da minha vida.
Pai, nessa noite, nós, Deus, nos colocamos na Tua presença, como filhos amados. E nós, Deus, nos dedicamos, Senhor amado, ao Senhor, toda a nossa vida. Queremos, Deus amado, passar um mês, Senhor amado, comemorando a Páscoa. Comemorando a Páscoa, Senhor, de uma maneira muito especial, Jesus. Com a consciência que a Páscoa, Jesus, é a morte, a crucificação e a ressurreição de Cristo. E a Ti seja toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou me sacrificar. Aleluia. Sua obra vou cantar. Levanta a voz, vamos cantar isso? Ó meu Salvador, na cruz mostrou O amor de Deus, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Graça recebi por sua cruz. oh, aleluia. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Agora entendemos, Pai. Eu estava condenado, Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Ah, Jesus, obrigado, Pai. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Fale isso com fé, meu irmão, declare. Impressionante é o seu amor. Pai, obrigado, Pai, pela cruz, Jesus. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, Ele me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. oh, 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 quebrantado o seu amor. Você acha que ele é digno de um aplauso forte? Oh, aleluia! Com júbilo, com alegria, irmão. Oh, aleluia! O
Pai Nosso diz assim: perdoa as nossas dívidas, porque assim como nós, o quê? Perdoamos Aos nossos devedores. devedores. Eu quero te incentivar a ser um perdoador na tua caminhada com Cristo. Que da mesma maneira que Deus te perdoa, você possa perdoar. Da mesma maneira como Deus olha para você e vê Jesus, você possa ser expressão de Cristo nesta terra, hoje e para sempre. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus.